Estamos aqui novamente, dando sequência às nossas videoaulas. E aí, como eu já tinha mencionado, né, a gente vai trabalhar um pouco agora os benefícios, né, mais detalhados das plantas de cobertura, né, essas espécies, quais as vantagens que a gente tem, tá? Então, como eu mencionei, essas plantas a gente está vendo especificamente das questões química, física e biológica, quais as vantagens que o produtor tem em adotar essas práticas, essas técnicas. Projetando aqui agora para vocês, a gente vai estar vendo, né, a gente vai focar mais nos efeitos do adubo, adubação verde nas propriedades do solo, ou seja, as plantas de cobertura. Pode adubo verde, porque logicamente a gente vai cultivar plantas com o propósito, com o objetivo de melhorar as propriedades do solo. E aí, inúmeras as propriedades do solo. A gente vai estar especificando a seguir. E aí eu volto a reforçar aquele ponto que a gente deve cultivar solos, a gente deve melhorar as condições, o ambiente que essa planta ela vai estar aportada, ou ela vai estar posta, e para que expresse todo o seu potencial produtivo, ou seja, sua identidade, sua capacidade genética, para que seja expresso, a gente vai ter que ter essas condições melhores possíveis do solo, assim como, logicamente, vai estar relacionado com a interação do ambiente. Mas são fatores que a gente tem que estar atentos sempre. E aí eu quero destacar os efeitos químicos, ou seja, os efeitos, os impactos na fertilidade do solo diretamente pela utilização dos adubos verdes. E aí vem logo, né, aquele ponto que a gente vem colocando, aumento do teor de matéria orgânica. Dentro do que a gente já discutiu, é importante o teor de matéria orgânica de forma sobrenatural. A partir da matéria orgânica, a gente vai melhorar todo o componente solo na matéria orgânica, dentro do processo de decomposição e mineralização, está lá os nutrientes que vão ficar no solo, a matéria que vai ser utilizada pelos organismos que têm sua função na decomposição e também na liberação, né, desses mineralizados. Então, tudo isso está interrelacionado. Então, a matéria orgânica é o ponto-chave. Mesmo porque a gente vai buscar plantas de cobertura, a gente vai aportar matéria orgânica com a finalidade de mitigar aqueles problemas que a gente mencionou lá na primeira videoaula relacionada à liberação de gases do efeito estufa, sem contar a questão nutricional. Outra questão é a disponibilidade de macro e micronutrientes. Então, além do nitrogênio, que as plantas de cobertura, sobretudo da família das fabáceas ou as leguminosas, além do nitrogênio, elas têm a capacidade de tornar outros elementos ou outros nutrientes mais biodisponíveis, ou seja, que tenha maiores facilidades de ser absorvidas pelas plantas posteriores, né, dentro dessa sucessão de plantas. O que é que acontece? Vocês lembram que a gente mencionou que o solo pode perder fertilidade através do processo de lixiviação? Então, essas plantas elas têm um sistema radicular bastante agressivo, que além da subsolagem que vai detalhar lá na frente, ela consegue absorver esse nutriente, armazenar, né, na sua copa, nas suas raízes, caules, galhos, consequentemente depois será disponibilizado no momento de liberação, né, no momento de decomposição. Então, essa disponibilidade desses nutrientes. Às vezes a planta comercial ela não ia chegar naquela profundidade ou não teria característica suficiente para aportar, ou seja, para absorver aquele nutriente, seja ele macro ou micro. Então, tem essa função, tem esse peso dentro desse processo de fertilidade. A formação de ácidos graxos, ou seja, a solubilização de minerais, como a gente mencionou, né,
inter-relação com a matéria orgânica. Então, é necessário solubilizar, é necessário esse processo de mineralização, né? Isso é indispensável para aportar nutriente, a questão da ciclagem de nutrientes. Se a gente pegar um exemplo, as grandes florestas aí, um exemplo da floresta amazônica, aquela região são solos de baixa fertilidade, porém, aportam árvores gigantescas. Então, tudo isso está relacionado ao ciclo, né, do nutriente. O nutriente, ele volta para o processo, ele volta para o sistema quando há decomposição da matéria orgânica. E essa matéria orgânica advém da onde? Das folhas, dos caules, dos troncos. Então, tudo isso, e cada planta dessa, ela tem uma velocidade de decomposição, que isso também é muito importante, e a gente vai destacar um pouco mais na frente em relação às plantas de cobertura. A complexação do alumínio, então a gente sabe que a matéria orgânica, ela tem a área superficial, ou seja, a área superficial específica dela é muito grande e aporta bastante cargas negativas, então isso tem interferência direta na CTC, na capacidade de troca de cátions, e, consequentemente, na complexação, ou seja, na imobilização desse alumínio para que não venha a gerar efeitos tóxicos nas plantas de interesse comercial. Então, ela contribui também nesse processo. Não estou dizendo que vai substituir a correção do solo, mas a matéria orgânica, ela estabiliza, ela melhora esse processo. Reciclagem e mobilização de nutrientes, então isso a gente já vem mencionando. Aumento da CTC, lógico, se você tem aporte de cargas negativas, você melhora o ambiente. Então, se a gente fizer uma relação com o ímã, né, cargas iguais, elas se repelem, cargas diferentes, elas se atraem. Então, o aporte, o aumento de cargas negativas no solo que a matéria orgânica pode proporcionar, melhora a questão da CTC, aumenta a CTC. Consequentemente, aumenta a fertilidade do solo, aumenta as bases boas, né, que vai nutrir as plantas. E a fixação do nitrogênio por simbiose, como a gente vem repetindo inúmeras vezes. Então, nitrogênio que está lá, nitrogênio que pode ser utilizado de forma gratuita, ou seja, sem ter que pagar, né, sem ter que comprar o nitrogênio sintético. Então, essas plantas, elas têm essa capacidade de dar esse aporte. E aqui eu trago uma tabela com características semelhantes ao nosso território, aqui do litoral norte agreste baiano. Essa tabela, ela fez parte do estudo da minha dissertação de mestrado, então é um dado atualizado e um dado dentro da realidade, dentro do contexto da nossa região, que a gente sabe que esse aporte de material, esse crescimento, essa produção de fitomassa, consequentemente, o acúmulo de nutrientes está relacionado às questões ambientais, está relacionado ao período que se tem água, que se tem luz, então tudo isso é balanceado. Então, trazendo essa tabela que eu achei pertinente para o momento, se a gente está falando de nutriente, e está falando que essas plantas têm capacidade de aportar esses nutrientes, mas quanto? Essa informação é importante, eu acho que é muito importante, e é o que faz o agricultor enxergar, né, a relevância da temática. Então, eu coloquei uma abreviatura aqui, se vocês observarem aqui nos tratamentos, aqui a Crotalaria juncia, que é uma leguminosa, aqui a mucuna preta, que é outra leguminosa, aqui tem uma característica de crescimento mais ereto, a júncia. Aqui enrama mais, a mucuna preta. Aqui a labi-labi, que também enrama. Aqui é o feijão do porco, que é muito conhecido na região. Aqui é o tremoço branco. O tremoço foi é uma planta que tem características mais temperadas, mas a gente quis testar na região, ou seja, são novas possibilidades e a ciência está aí para isso, para testar, para ver se é possível, né? E a gente inseriu aqui também uma gramínea, que é a questão da mombaça, né? E aí eu vou focar nessa questão aqui dos nutrientes, vocês perceberem. Estoque de nutrientes por ciclo da cultura, ou seja, foi cultivado um ciclo no ano, não teve mais de um ciclo,
E dentro desse ciclo teve um aporte de material. Esse aporte de material a gente converteu em quilos por hectare, ou seja, numa área de 10 mil metros quadrados, quanto cada planta foi capaz de aportar de nutrientes. Então, pegando o nitrogênio, né, que é a referência que a gente se tem maior relacionado. Então, para o nitrogênio, nós temos aqui, olhando em números reais e completos, a gente vê que a Crotalaria junca foi quem mais aportou nutriente, e, consequentemente, foi a cultura que teve maior rendimento de massa, de matéria seca. Então, tem uma relação direta, ou seja, uma planta que vegeta bem é uma alternativa importante para a nossa região. E aí, a gente não vai se prender a isso, mas vocês estão vendo que tem uma letrinha aqui do lado, isso está relacionado à análise estatística, porque só número, né, números inteiros ou números completos, pode não fornecer a informação de forma real. Então, tudo isso a gente submeteu a análises estatísticas, e aí vocês podem perceber aqui embaixo que o coeficiente de variação muito baixo, então a precisão dessas informações aqui ela é bastante significativa. Então, dentro do contexto de nitrogênio, Crotalaria junca, por ciclo, ela teve a capacidade de incrementar ao solo, incrementar na superfície ali, 298 quilos de nitrogênio. Gente, isso é muito nitrogênio de forma gratuita. Então, isso é muito importante para o produtor. Seguido do feijão de porco. Eu não vou me prender a todos. Do feijão de porco, né? Que é mais conhecido aqui na região e é bastante utilizado. Mas vocês veem que tem uma alternativa muito importante aqui relacionada à Crotalaria junca. Quando a gente pensa no fósforo em si, e aí vem uma questão muito importante, se aí alguns podem questionar, 298, fósforo 35, isso é muito baixo. Gente, isso aqui quando se trata do elemento fósforo, isso é um número bastante significativo, muito importante, porque nós estamos numa região de solos altamente intemperizados, solos naturalmente ácidos, e o fósforo é um elemento que fica imobilizado e tem baixa mobilidade. Então, em solos em condições de acidez, pouco é disponibilizado. E aqui a gente percebe muito bem que em um ciclo de aproximadamente 120 dias, essas plantas conseguiram aportar essa quantidade de fósforo, ou seja, passou a ser um fósforo biodisponível na camada superficial do solo para a cultura. Então, isso é muito importante. E na questão do fósforo aqui, a gente teve também a Crotalaria junca, a Lab-Lab e o feijão de porco. Tiveram, né? E também a questão da mombaça, que é uma gramínea. A gramínea, a gente sabe que tem uma demanda significativa, o fósforo, para boa formação. Outra questão importante aqui, em relacionada a potássio, e aí a mombaça, a gramínea, que teve o maior aporte de potássio, e isso tem lógica, a gente sabe que as gramíneas, ela tem essa demanda, né, por potássio muito grande na formação das pastagens, então conseguiu aportar significativa de potássio. Isso aqui são alguns valores que a gente traz para vocês perceberem que o que a gente está falando faz sentido. Isso aqui foi um experimento que foi conduzido durante praticamente um ano e mais um ano de laboratório fazendo essas análises e inferências. Então, são dados reais e testados da importância e da significância que tem a questão das plantas de cobertura no aporte de nutrientes. Aí, na ciclagem de nutrientes, o exemplo que a gente colocou, o sistema radicular agressivo, vai em profundidades buscar esses nutrientes. Aqui, a ciclagem de nutrientes é mais relacionada com a questão da FBN, fixação biológica de nutrientes. Então, essa parte mais escura aqui, a gente vê que está relacionado ao N do solo, e essa parte branca, a FBN, ou seja, a fixação biológica a partir do nitrogênio. A gente sabe que uma das principais fontes do nitrogênio que tem no solo naturalmente, ele vem da matéria orgânica. E a fixação biológica, né, ou seja, com essas plantas Crotalaria junca e ferrão de porco, enfim, essas plantas elas aportam esse
esse material, né? Então, a porcentagem, já essa barra aqui, se vocês forem observar, é a porcentagem de nitrogênio fixado a partir da FBN, né? Ou seja, fixação biológica de nutrientes. Então, desse aporte aqui, né, quantos por cento vem da FBN e não da matéria orgânica que já está no solo? Ou seja, o que aquela leguminosa ela consegue, né? A gente percebe aqui que mais de 80%, nesse caso aqui da Crotalaria juncia, vem da FBN. E aqui a gente tem outros exemplos, ou seja, é uma informação bastante relevante. Até a distância. É uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.